Palavra, Senhor, onde os teus filhos vieram, meu Pai, para receber, Senhor, o alimento. A tua palavra é o alimento, meu Pai, para a sobrevivência espiritual. Venha, Senhor, falar conosco, Senhor. Fala mesmo, meu Pai. Senhor Deus, eu creio que nessa noite, meu Pai, o Senhor vai manifestar o seu poder. O Senhor vai manifestar, meu Pai, no sangue, pelo Espírito Santo. Ah, meu Deus e meu Pai, e seremos alimentados pela tua palavra. Alcança, Senhor, alcança também, meu Pai, aquele obreiro, aquela obreira, meu Pai, que não tem mais força para te buscar, aqueles que se afastaram, meu Deus, cada lamaçúria, em nome do Senhor, meu Pai. Ó Senhor, resgata essas almas perdidas agora. Ó Senhor, Senhor toma, meu Pai, os obreiros, ó Senhor, desta congregação, ó meu Senhor, ó calabaçúria, as almas, Senhor, que tem entrado, meu Pai, aqui, Senhor, para buscar, meu Pai, a tua face. Salva as almas, meu Pai, salva as almas perdidas, Senhor. Oramos pelo resgate das almas, renegando a lamaçura e andaraia. Olha, sim, meu Deus, sim, meu Pai, assim, meu Pai, nós cremos no milagre, assim nós cremos, Senhor, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e que por mais que seja difícil, meu Pai, a tua palavra, Senhor, nos garante tudo que pedir de crendo em meu nome, no nosso coração. João capítulo de número 15, vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 5, para a glória de Deus. João capítulo de número 15, vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 5, glórias a Deus. Deus seja louvado. Diz assim, irmãos, o texto da palavra de Deus: agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Amém? Levanta a sua Bíblia e canta comigo assim, ó. Fala, Deus. Fala, Espírito Santo. Fala, Deus. E o que? Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Espírito Santo. Fala, Deus. Sim, alegre, atenta ao seu mandar. Amém, meus irmãos? Podemos assentar no nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é fiel, né, irmão? Ó, mais uma terça-feira, nós já estamos no mês de junho. Passando rápido, né? Parece que foi ontem que chegou 2026. Já estamos na metade do ano, né? O 2027 está chegando, né? Você vê como é que o tempo ele passa rápido. Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente não perde, a gente ganha. Quem queria assim? Você acha que eu venho de longe, né, irmão? Com sacrifício? Você acha que eu venho aqui à toa? Não, eu venho aqui porque eu creio que cada vez que eu venho aqui, que eu entro aqui, o Senhor me dá vitória. Essa é a minha fé. Amém? Bom, vamos falar hoje de um tema, não vou demorar. Amém? O tema dessa noite é como ter um relacionamento com Deus. Como ter um relacionamento com Deus. Esse texto, irmão,
É Jesus falando. No livro de João, capítulo 15, Jesus vai dar algumas instruções aqui para nós. E uma das instruções é, versículo 3: vós sois limpo pela palavra que eu vos disse. Então, irmãos, existem muitas pessoas que ficam procurando coisas para aumentar o seu ego. A gente está careca de saber que o que sustenta o povo de Deus não é revelação, não é profecia, não é milagre, não é cura. Isso aí Deus faz se Ele quiser. O que sustenta a igreja, quando eu digo igreja, eu estou dizendo nós, não é o templo, não é a parede, somos nós. O que sustenta o povo de Deus é a palavra, a gente sabe disso. É por isso que cada vez que o tempo passa, o diabo está afastando muitas pessoas da casa do Pai. Por quê? As pessoas hoje não têm mais paciência de pegar a palavra, pessoas não têm mais dedicação, às vezes mora perto, às vezes faz pouco caso da palavra, e são essas coisas que vai tirando a pessoa, de pouquinho em pouquinho. Você está pensando que o esfriamento espiritual, ele é rápido? Não. Você começa a parar de ir na oração, você começa a parar de frequentar as doutrinas, você começa a parar de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Quando vai ver, a pessoa já morreu, mas não fisicamente, espiritualmente. Só está vivo na matéria, mas espiritualmente, essa pessoa já morreu há muito tempo. Irmão, vós sois limpo. Ninguém pode ser limpo a não ser pela palavra. É a palavra. E olha, que coisa linda é quando a gente tem amor pela palavra. Porque a palavra, ela é espírito e vida. A palavra é espírito e vida. Vou mostrar para os irmãos. João capítulo 6, versículo 63. Você que tem a sua Bíblia aí, abra aí por gentileza. João capítulo 6, versículo de número 63. Diz assim aqui na minha Bíblia: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, Jesus falando, as palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Você está entendendo, irmão? Sabe por quê? O momento da palavra é o momento que o inimigo, ele fica tentando distrair o povo. É no momento da palavra. Pode reparar. Às vezes o culto, estou dizendo culto a nível de 300 mil pessoas, tá? Às vezes o culto tem louvor, todo mundo louva. Pode reparar nos congressos que tem. Todo mundo louva. Quando chega no momento da palavra, o inimigo tenta tirar o foco, distrair o povo. Por quê? Porque a palavra de Deus é um momento que Deus, ele vai se revelar ao seu povo. O momento abaixo do culto é importante, sim ou não? É a mesma coisa que um pedaço de bolo. Se eu falar assim, irmão, agora Deus vai falar agora na palavra, quer dizer que na oração Deus não estava falando? No louvor Deus não estava falando? Não. Deus vai continuar falando. Só que assim como o bolo, né? Tem aquelas partes que todo mundo quer comer, né? Aí tem a cereja do bolo, né? Que a cereja do bolo é só uma, né? Ela fica no meio do bolo. Então a pessoa fica assim, nossa, eu quero comer a cereja do bolo. Mas somente uma pessoa pode comer a cereja do bolo. No culto, a palavra é como se fosse a cereja do bolo, porque a pregação é única e ela vai falar com todos. E através da mensagem, o Senhor alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e aí a gente fica com mais vontade de ser crente. A gente fica com mais vontade de ler a Bíblia, fica com mais vontade de buscar a Deus quando nós recebemos a palavra. Então, palavra de Jesus. Então isso aqui, irmãos, é a palavra do Senhor Jesus, ó.
Isso aqui não é jornal, não é gibi, não é história. História de humor, história romântica. Isso aqui é a palavra de vida eterna. Amém, irmão? Agora vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ler um salmo. Você que tem a sua Bíblia, Salmo 42. Olha só, quando a pessoa, quando o irmão, quando a irmã, ela está pela sua palavra, olha o que este salmo. O salmo significa cântico e louvores. Então, aqui é os filhos de Corá, que os filhos de Corá eles eram levitas. Então, eles escreveram este salmo aqui do Salmo 42. E olha o que diz o Salmo de número 42. Assim como a corva, assim como a corça, ou assim como o cervo, suspiram pelo gibeiro das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Bom, agora vamos aqui para a explicação dessa palavra. O cervo, ou a corça, ou o veado, né, que é um animal, você está falando sobre do veado, que é um animal que ele tem um chifre, ele é muito veloz. O cervo, a corça, mesma coisa. Então, ele tem um predador. O predador da corça é o leão. O leão, ele também tem uma grande velocidade. Só que a corça ainda consegue correr do leão, ele é veloz. E quando a corça, ela encontra as águas, o que a corça faz? A corça, ela entra para dentro da água. E assim, quando a corça entra para dentro das águas, o leão pode estar perto dela. Mas só que o leão perde o faro. Porque as águas fazem com que o odor da corça se perca. E o leão não consegue atacar, a corça não consegue ver. E ele vai embora. Então, aqui está dizendo o seguinte: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu vou falar uma coisa que é uma verdade. O inimigo, ele veio para destruir. O inimigo veio para acabar com a nossa vida. Mas nós temos um Deus, que esse Deus, ele envia anjo forte para nos guardar, para nos livrar. Tem gente que fala assim, irmão, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu estou na Deus Amor, não é qualquer um que fica na Deus Amor, não, que não sei o quê. Irmão, tudo pela misericórdia. Tudo é pela misericórdia. Se nós estamos aqui, porque é as misericórdias do Senhor que está sobre nós. Então, irmão, nós precisamos entender que sem as águas, quando eu digo águas, eu estou falando da dimensão espiritual. Sem as águas espiritual, nós vamos ser apenas um religioso. É o que tem muito por aí. Glória a Deus. Irmão, Deus não está procurando religioso. Deus está procurando quem tem de fato a essência do cristianismo. Aquele que vive Cristo, olha, dia após dia. E o que é viver Cristo? É o entender que todo dia eu preciso mudar. O religioso, ele pensa que sabe. Eu já sei. Irmãos, o sábio disse, todo dia eu aprendo. E o tolo diz, eu já sei. Todas as vezes que você diz que já sabe, você está perdendo a oportunidade de aprender. Eu sempre digo, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei nem entregar a revelação. Tudo que vem, é Ele que me dá. É tudo dele, irmão. Nós precisamos entender que é tudo dele. Agora vamos lá, vamos seguir aqui na palavra. Tiago capítulo 4, versículo 8. É a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo número 8.
Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Irmãos, olha só, essa palavra aqui fala algo tremendo para nós. Os irmãos sabem me dizer, na formação, qual é o primeiro órgão que é formado? O primeiro órgão que é formado. E é o órgão que Deus fala. O primeiro órgão que é formado, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, é o órgão chamado coração. Por isso que na Bíblia você vai encontrar esse texto aqui dizendo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações. Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência com Deus. Deus, ele fala através do Espírito. Quando diz coração, também está ligado à mente. A mente, no grego, é psique, que é a mesma coisa que a alma. E essa alma, ela é eterna. A alma, ela não morre, não. A alma é eterna. Glória a Deus. Ou ela vai ter paz, ou ela vai viver sem paz. É a Bíblia que está dizendo. Ou é céu, ou é o quê? Ou é inferno. Essa é a palavra. É a palavra. Então, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina nós chegarmos até a Deus e purificar os nossos corações. Mas vou falar uma coisa aqui que é uma verdade. Vou falar uma coisa aqui que é uma verdade. Nós, como seres humanos, a nossa carne, ela já é podre, irmão. Quer ver que a nossa carne é podre? Quando eu digo nosso, estou me incluindo também. Se você esfregar aqui, esfrega por 10 segundos ou 15 segundos, esfrega assim, e depois cheira. Você ver como é que a carne é podre. A carne é podre. A carne nossa, ela, irmãos, se nós não buscarmos se limpar, meu Deus, se nós demos lugar para a carne, nós vamos ficar longe de Deus. Você sabia que quem dá lugar para a carne, ele tá morrendo? Irmão, isso aqui é a Bíblia, irmão. Não sei ficar pregando outra coisa se não ser a Bíblia. É a Bíblia. Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos. Vamos lá, já estou encerrando já. Romanos. Essa palavra aqui é muito forte. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 6. Romanos capítulo 8, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia está escrito assim, porque a mentalidade carnal é morte. Aí deve estar na sua Bíblia, porque é a inclinação, né? A inclinação para a carne é morte. Então, inclinação e mentalidade é a mesma coisa. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade ou a inclinação espiritual é vida e paz. Irmãos, estamos chegando na reta final da mensagem. Eu quero dizer para os irmãos, eu estou já nos períodos finais, na verdade, eu já concluí todas as etapas, eu só estou lutando aí para me conseguir, né, com muito conseguir o dinheiro, né, da minha formação. E o Miguel Couto consegui vender,
fui para Belford Roxo, dormi no meu amigo lá, que é o né, que é o cantor, e de lá Deus abençoou e cheguei só em casa segunda-feira, deu uma correria para lá, para cá, né, irmãos, e vim para cá terça-feira, então a gente não para, né, graças a Deus por isso, né, irmão? Então, irmãos, eu já encontrei no meu estágio pessoas, né, que sofreram na sua vida porque elas guardaram algumas coisas negativas e se inclinaram para a carne. A pessoa que não liberou o perdão perdeu um pé. Essa pessoa fala: nossa, Igor, eu era uma pessoa que eu guardava muito. Essa raiz de amargura, dá câncer, dá um monte de coisa. Quando você guarda mágoa, olha o nome, mágoa. Mágoa é água má. Nosso corpo é 70% de água. Quando você guarda a mágoa, o ressentimento, vai dar em você uma úlcera, um câncer, gastrite, e por aí vai. Porque o corpo responde. Então, quando a gente se para as coisas carnais, irmão, nós vamos morrendo, nós vamos perecendo. Quando a gente libera o perdão, irmão, quando a gente é uma pessoa que libera o perdão, fala: Senhor, eu quero liberar o perdão. O traficante, com o cara armado, e conversar com ele, pregar para ele. E ele fala para mim assim, ó: ô pastor, chama de pastor, todo mundo que está em Bíblia para eles é pastor. Ô pastor, olha só, ora por mim aí. Sabe por que eu não saio dessa vida aqui? Por quê, pastor? Já matei muito. Então, ele não consegue se perdoar. Teve um dia que um falou assim para mim: sabe por que eu não saio? Que se eu sair agora, eles vão atrás de mim, mesmo eu com a Bíblia na mão, eles me matam. Porque eu conheço muitas coisas, fiz tanta, eu não posso sair agora. Irmão, olha o que o diabo coloca na mente da pessoa. A culpa, a pessoa não consegue se perdoar. E irmãos, vou ser sincero, infelizmente, muito desses jovens acabam morrendo, porque eles não liberam o perdão para si, para buscar a Deus. Então, nessa noite, eu encerro dizendo o seguinte, aqui nessa noite, com o texto da Bíblia, que o crescimento ele é no silêncio e não no barulho. Eu não entendi foi nada. Então eu vou explicar para os irmãos e vou encerrar essa mensagem. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 12. 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 12. Diz assim, ó: e depois do terremoto, um fogo. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E Deus estava nessa voz, nessa brisa, nessa voz suave. Veio o fogo, veio o terremoto, Deus não estava lá. Irmão, escuta o que eu vou dizer. Nem sempre o que a gente pensa que Deus está, Deus está. Às vezes você pensa: não, vou encontrar Deus num lugar de muita gente. E às vezes Deus vai falar com você dentro do teu quarto. Vai encontrar Deus dentro do teu quarto. Porque hoje já mudou a visão do que é Deus falar. Elias pensou: opa, Deus deve estar no fogo, Deus deve estar no terremoto. E na verdade, Deus estava no silêncio. Não é no silêncio que Deus fala. Tem gente que fala assim: irmão, ora por mim. Irmão, parece que Deus não fala comigo. Deus está falando. Até o silêncio é Deus falando. Deus nos ensinando. O quê? Esperar. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra, como ter um relacionamento com Deus. E nós só vamos ter um relacionamento com Deus usando o que a gente já sabe. O que é? Primeiramente, a palavra. Segundo, oração, jejum, propósito com Deus. Fazendo isso, nós vamos ter comunhão
com Deus, o nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés, você que trouxe a sua oferta. Amém? Vamos estar orando, que Deus abençoe. Vamos encerrar, vamos cortar aqui. Amém? Você que vai assistir pelo YouTube, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida e o seu ministério, em nome de Jesus. Vamos estar agora fazendo a oração. Glórias a Deus.